Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 5 de dezembro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 10, versículos 21 a 24. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Depois Jesus olhou para os discípulos e, em particular, disse-lhes: Felizes sois vós, que vedes o que estáis vendo, e escutais o que pode também escutar. Porque muitos reis e profetas quiseram ver o que estáis vendo e não conseguiram. Quiseram escutar o que estáis escutando e não conseguiram. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós somos convidados a contemplarmos as maravilhas e as belezas de Deus, que, segundo o profeta Isaías, vai além da dor, vai além do pessimismo, vai além do negativismo. Hoje ele utiliza uma figura de linguagem muito profunda e muito bela para mostrar para cada um de nós os frutos que nascerão daquele broto que brotará da haste de Jessé, da casa de Jessé. E ele diz que esse broto que vai nascer será repleto do Espírito Santo. Aqui nós encontramos, por exemplo, as fontes de conhecimento dos 7 dons do Espírito Santo que nós conhecemos. Aqui nós vemos uma grande revolução, porque esse broto que surge da casa de Jessé vai trazer uma paz tão profunda que até os inimigos naturais poderão ficar amigos e conviverem juntos. Diz ele, o lobo vai poder pastar juntamente, viver juntamente com o cordeiro. O leopardo vai poder conviver também e juntamente as suas crias viverão juntas, leopardo e cabrito. E diz ele que até uma criança pequena vai poder tocar na cova da serpente e não lhe fará mal. Esse é o espírito que o profeta quer inundar a terra. Uma grande provocação de paz, porque a paz começa em casa. A paz começa nas pequenas coisas. Mas é preciso ter olhos, então, para enxergar, além da dor, além do pessimismo, além do desespero, além da violência, além do pecado. E hoje Jesus vai dizer que quem consegue enxergar essas realidades são somente aqueles que são pequenos, pequenos aos olhos de Deus. E hoje nós encontramos nesse Evangelho de Lucas, pois num primeiro momento ele é lido a partir da missão dos 72 discípulos, daqueles que voltam alegres e eufóricos, narrando para Jesus tudo o que eles fizeram. E Jesus, então, exulta no Espírito Santo e eleva um grande louvor ao Pai. Agora, nós estamos lendo esse Evangelho sobre a ótica da encarnação do Filho. Mistério que foi cantado, mistério que foi escrito, mistério que foi esperado por grandes gerações, por muitas gerações, e que Jesus diz: Felizes sois vós que agora estáis vendo o que os reis e profetas quiseram ver e não conseguiram. Vós estáis vendo. Jesus inicia então uma oração de louvor. E esse louvor é na força do Espírito. Jesus exultou no Espírito. E exultando no Espírito, ele vai dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos. E é interessante nós visitarmos alguns textos do
dos evangelhos e do Antigo Testamento para a gente perceber esta palavra de Jesus. Por exemplo, Samuel vive no templo de Jerusalém, vive com Eli, conhece a palavra de Deus na sua letra, convive com a palavra todos os dias, convive com o profeta Eli, o sacerdote Eli, mas ele, diz o texto sagrado, ainda não havia sido manifestado a ele a força da palavra, o espírito da palavra, de tal modo que ele conhecia a palavra na sua materialidade, na sua letra, mas não tinha o espírito do Senhor. É interessante esse texto. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo vai dizer aos sábios do seu tempo, os meus irmãos judeus, eles têm o conhecimento da lei, eles sabem a teologia de Israel, as tradições de Israel, mas parece que um véu oculta os olhos deles. O véu da arrogância, o véu da vaidade que inflama e incha a alma, o véu, por exemplo, também da autossuficiência. Esse véu é capaz, então, de fazer a gente conhecer cientificamente a palavra, literalmente a palavra, termos grandes conhecimentos teológicos, termos grandes conhecimentos científicos, mas sermos incapazes de enxergarmos as coisas de Deus, a palavra de Deus. Assim, então, nós podemos entender o que Jesus diz hoje. Eu te louvo, ó Pai, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim é do vosso agrado. Tudo me foi entregue pelo Pai. Jesus é a manifestação do Pai. Jesus é o desvelamento do Pai. Jesus é o sorriso do Pai e o abraço do Pai. Por isso ele vai dizer: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, porque vivem juntos, convivem juntos. E também aqueles a quem o Filho o quiser revelar. É Jesus que desvela para nós o mistério de Deus. É Jesus que nos apresenta para nós aquele mistério escondido durante todas as gerações, cantado, escrito, esperado e agora manifestado. Por isso Jesus então pode dizer aos seus discípulos da primeira hora uma bem-aventurança: sois felizes. Sois felizes porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos escutam. Aquilo que reis e profetas quiseram ver e não viram, escutar e não escutaram. Por isso sois felizes. Meus irmãos e minhas irmãs, supliquemos ao Senhor nesse advento novamente essa pequenez de alma, essa pequenez de espírito, porque cada homem e cada mulher vale aquilo que é aos olhos de Deus. E não basta ser grandioso aos olhos humanos, é preciso ser pequeno e grande também aos olhos de Deus, para que assim ele possa manifestar a cada um de nós o mistério. Um dia o Papa João XXIII disse ao grupo de teólogos da nossa igreja: vocês só serão ouvidos se forem santos, se forem testemunhas. Porque não basta somente ter o conhecimento teológico, não basta somente dominar a ciência, mas é preciso ser pequeno e grandioso também aos olhos de Deus. E é isso que Jesus nos comunica nessa manhã. Logo mais às 7 horas, às 16 horas e às 19 horas, nós teremos o 7º dia da novena de Nossa Senhora da Conceição, aqui em nossa Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, João Monlevade, Minas Gerais. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Amém.